Nossa, mas esse vídeo vai dar bosta. Gente, eu não uso protetor solar. É por isso que parei de usar protetor solar. Porque se eu coloco um monte de químicos na minha pele e depois me exponho ao sol, é como assar químicos na minha pele, sabe? Eu não uso filtro há 6 anos. Se você usa filtro solar todos os dias, você tá dando um propofol pra tua melanina. Ela tá lá morrendo um zumbi. A hora que você vai tomar um sol, você corre, fica quente, aquela pele fica toda manchada com melasma. Não uso protetor solar. Eu estou aqui, numa praia em Miami, sem protetor solar. Mas enfim, agora eu vou explicar pra vocês como que eu faço isso sem sair ardendo, sem ter melasma e sem virar um camarão. E aqui eu vou explicar pra vocês de acordo com a medicina integrativa, não de acordo com a medicina convencional. Coloca a culpa no sol, basicamente dizendo que Deus errou. E que a solução é um protetor de R$ 500 mais 12 produtos de skincare, onde eles falam que se você não usar isso, você vai se manchar inteira. Se você nunca tinha visto alguém questionando ou até negando a eficácia dos protetores solares, pronto, eu fiz o favor de fazer você ver. E eu tenho quase certeza que você deve ter ficado de boca aberta, que nem eu fiquei. De uns anos pra cá, parece que vem crescido o número de pessoas que têm aderido a um movimento que vem surgindo nas redes sociais, que é conhecido como anti-sunscreen, ou antiprotetor solar em português. E isso poderia ser só mais uma teoria maluca da internet, se ela não tivesse alcançando milhões de pessoas no TikTok e no Instagram. Pra vocês terem uma ideia, 36% da galera lá dos Estados Unidos disseram que recebem informações e dicas de saúde nas redes sociais. Esses dados foram levantados numa pesquisa feita pelo Pew Research Center. Gostaram do meu inglês? Mas e se essa dica de saúde que você viu no feed puder aumentar o risco de você desenvolver câncer de pele e acelerar o processo de envelhecimento? Mas antes de eu continuar com esse assunto, eu posso me apresentar? Oi, meus amores, meu nome é Thaisa, sejam muito bem-vindos ao canal. O canal é Baby, tá crescendo graças à ajuda de vocês. Então qualquer curtida ou comentário ajuda o YouTube a entender que o vídeo é relevante e leva o vídeo a mais pessoas. Aqui a gente fala sobre cultura, entretenimento, cultura da internet, e o meu objetivo é te informar enquanto você se diverte. Se você já tá curtindo o vídeo, foi com a minha cara, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nada do que vem por aí. Depois de uma semaninha fora, estou de volta, tava com saudade de vocês. E tô com essa voz, que eu tô com sinusite. Vocês também ficam com sinusite quando vocês vão de lugar seco pra um lugar úmido? E se tiverem alguma dica, deixa aqui, porque, gente, as últimas 3 vezes que eu fui pro Rio, eu fiquei assim. E agora? Bora pro que interessa? Se tem alguém nessa internet que questiona a indústria da beleza, essa alguém sou eu. Você não tá com essa bola toda, você está se achando demais. E tudo que é demais é sobra. Tudo que é sobra é resto. Tudo que é resto certamente vai pro lixo. Para, se liga, cara. Em meio a uma realidade em que as empresas querem te fazer acreditar que você precisa de produtos e procedimentos que você não precisa, é normal a gente questionar tudo que eles tentam vender pra gente. Mas existe uma diferença enorme entre fazer críticas à indústria da beleza e ignorar décadas de estudo científico. Café. Serviu? Uma coisa é a gente discutir se vale a pena pagar R$ 100 num balme quando uma manteiga de cacau de R$ 3 da farmácia faz praticamente a mesma coisa. Ou, sei lá, debater os efeitos a longo prazo do Botox para fins estéticos na nossa saúde. Que é uma coisa que eu falo nesse vídeo aqui. Depois dá uma olhadinha lá que você vai gostar. Mas é completamente diferente as pessoas começarem a criar pânico na internet sobre um tema que vem sendo estudado há décadas. Ou será que esses influenciadores descobriram alguma coisa que a gente não sabe? Isso eu não sei, mas eu sei que existem milhares de pesquisas publicadas na PubMed, que é a maior base de estudos biomédicos do mundo desde a década de 1960. Esses artigos investigam vários aspectos, como a eficácia, a segurança, a prevenção do câncer de pele, fotoenvelhecimento, produção de vitamina D e formulações. E comprovaram que o uso do protetor solar previne sim queimaduras solares, reduz os danos ao DNA causados pela radiação ultravioleta, diminui o fotoenvelhecimento e reduz o risco de desenvolver câncer de pele. Esses estudos também vêm ajudando a melhorar e aperfeiçoar a formulação desses produtos ao longo dos anos. Nos anos 70 e 80, por exemplo, as fórmulas ofereciam uma proteção muito menor aos raios UVA, eram bem mais grossas, assim, ficavam mais melequentas na pele, sabe? E tinham mais chances de gerar irritação na pele das pessoas. Os produtos de hoje são exatamente o resultado dessas décadas de pesquisa e desenvolvimento. E, claro, ninguém é obrigado a saber de tudo isso. E todo mundo tem direito de pesquisar, questionar e formar a sua própria opinião. Mas o problema é quando a opinião sem embasamento atinge centenas de milhares até milhões de pessoas com aquela ajudinha marota da nossa internet. Esses vídeos podem criar uma ideia de que o TikTok está tomado por conteúdos que falam que o protetor solar faz mal.
Mas adivinha? A realidade é outra. A culpa é toda dele, do algoritmo. Um estudo publicado esse ano, 2026, pela PLOS Digital Health, analisou quase 1.000 dos vídeos mais vistos no TikTok sobre protetores solares. E descobriu que quase 87% deles incentivavam o seu uso. Mas aí é que vem o mais bizarro. Apesar de serem uma minoria, o algoritmo simplesmente faz parecer que eles estão em todo lugar, porque são eles que recebem mais curtidas, mais comentários, mais compartilhamentos, ou seja, que tem mais engajamento. E aí o que o algoritmo faz? Distribui eles para mais pessoas. O algoritmo simplesmente parece recompensar esses conteúdos polêmicos. Nada de novo sob o sol, não é mesmo? Afinal, ser contra algo que todo mundo faz ou acredita chama atenção. Todo mundo quer saber o que leva a pessoa a ser anti-shampoo, anti-vacina, anti-desodorante ou, nesse caso, anti-protetor solar. Na internet, é muito fácil a gente confundir confiança com autoridade. É só alguém falar qualquer bosta com propriedade que pronto, uma galera acredita. Em 2025, a Netflix lançou uma série chamada Vinagre de Maçã, inspirada na história real de uma influenciadora australiana chamada Belle Gibson. Essa série é muito boa. Se você não viu, tá perdendo. E eu não estou ganhando nada por isso. Então, Netflix, se quiser uma parceria, uma apoiadora, uma série, ó, a gente tá aqui, tá? Ela ganhou milhares de seguidores a fazer diversas publicações falando que tinha se curado de um câncer no cérebro terminal só fazendo dietas e terapias alternativas. Só que só tinha uma coisinha. Ela nunca tinha tido câncer. Agora você imagina quantas pessoas podem ter morrido por terem acreditado nela, deixado de fazer um tratamento tradicional, comprovado pela ciência, como a quimioterapia, a radioterapia, para seguir tratamentos alternativos. O problema não é o influenciador dar opinião. O problema é quando essa opinião vira uma prescrição médica sem CRM. E eu sei que comparar esse caso da Belle Gibson com esse movimento anti-sunscreen pode parecer um pouco de exagero, mas, na minha humilde opinião, existem semelhanças entre eles. Porque, nos dois casos, pessoas comuns tomam decisões sobre a sua saúde com base em que influenciadores falam nas redes sociais, com base em vídeos de 30 segundos. E simplesmente passam a ignorar as melhores evidências científicas disponíveis. E no caso do protetor solar, significa incentivar as pessoas a se exporem à radiação ultravioleta deliberadamente. Vem em mim sol de meio-dia. Para vocês terem uma ideia, a Organização Mundial de Saúde classifica a radiação ultravioleta, tanto do sol como daquelas câmaras de alto bronzeamento, como um agente cancerígeno do grupo 1. É o mesmo grupo do tabaco e do amianto. Ainda assim, parece que uma galera tem mais medo de usar protetor solar do que desenvolver um câncer de pele. Mas antes de decidir em quem acreditar, eu acho que vale a gente dar uma olhada nos argumentos que esses influenciadores vêm falando. Porque alguns deles até parecem fazer algum sentido à primeira vista. Mas será que esses argumentos resistem quando são comparados com o que a ciência realmente descobriu? Vamos começar pelo argumento que talvez seja o mais repetido por essa galera que é anti-protetor solar. Tá preparado? É ele. As pessoas usam cada vez mais protetor solar e o número de câncer de pele só vem aumentando. Segundo essa lógica, como o número de cânceres de pele aumentou ao longo das últimas décadas, o culpado seria justamente aquele produto que foi criado para prevenir. Mas será que isso faz sentido? A doutora Jessica Nurek explica como isso é bem simples de entender. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, desde a introdução do protetor solar em 1940, o melanoma aumentou mais de 200%. Certo, só para deixar claro, isso pega fogo porque ele está borrifando um aerossol que é inflamável e não por causa do conteúdo do protetor solar. Isso também aconteceria se você borrifasse laque, shampoo a seco ou óleo de abacate em spray. Mais importante, eu também tenho um fato curioso. Desde a introdução do óleo de abacate no início dos anos 2000, a desinformação online aumentou em mais de 1000%. É sério, e essa desinformação está prejudicando as pessoas. Então eu digo que devemos proibir a venda de óleo de abacate para diminuir a desinformação online. O que você acha? Eu vou te dizer o que eu penso. Acho um absurdo criar uma política proibindo a venda de óleo de abacate para diminuir a desinformação online. Por quê? Porque, embora essas duas coisas estejam correlacionadas, a venda de óleo de abacate não causa desinformação online. Isso é apenas uma correlação. Essas duas coisas aumentaram ao mesmo tempo, talvez por acaso, ou talvez por causa de outro fator ou variável, conhecida como variável de confusão, como o tempo.
Se eu quisesse espalhar propaganda, eu contaria com o fato de você não entender a diferença entre correlação e causalidade, e então eu lhe mostraria algo que considerei tóxico, como o protetor solar, e compararia com as taxas de câncer de pele que aumentaram com o tempo, em grande parte devido ao aumento da expectativa de vida, tendências de bronzeamento e melhor detecção, e sugeriria que um causa o outro quando não há base científica para isso. Porque essas duas coisas estão apenas correlacionadas. O protetor solar não causa câncer de pele e o óleo de abacate não causa desinformação online. No Brasil, por exemplo, houve um aumento de mais de 1.500% nos casos de câncer de pele em 10 anos. Foi de 4.000 em 2014 para 72.000 em 2024, segundo os dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia. E os especialistas associam isso à exposição solar prolongada ao longo da vida. Décadas atrás era super normal passar horas no sol sem qualquer proteção, seja na praia, trabalhando, ou simplesmente porque ninguém falava sobre os riscos da radiação ultravioleta. E a nossa pele tem memória. Os danos causados pelos raios solares ao longo dos anos vão se acumulando. E, somado a isso, as pessoas hoje em dia vivem muito mais. Como a expectativa de vida aumentou, mais gente chega à idade em que esses danos acumulados começam a aparecer. Ou seja, o aumento dos casos não comprova que o protetor solar não funciona. Pelo contrário, esse aumento é compatível com anos de exposição sem proteção. Cara, não precisa ir muito longe não, tá? Pouco mais de 20 anos atrás, quando eu era adolescente, eu ia pra praia e eu me estorricava no sol. Eu vejo as fotos e falo, cara, é outra pessoa. E eu não tava nem aí que eu ia ficar ardida, eu queria ficar bronzeada. Eu achava lindo ficar com aquela marquinha de biquíni. Mas hoje em dia a gente sabe que tem consequência, né? Isso é muito mais disseminado. Se tivesse a consciência de hoje, naquela época, eu não teria me exposto tanto como eu me expus. Vamos para mais um argumento? Engraçado como cada pessoa escolhe se relacionar com o sol. Eu não uso esses protetores cheios de química há anos e eu posso ficar o dia inteiro aqui no sol que a minha pele não queima. Quando quero uma pausa, eu uso o protetor solar que a natureza criou primeiro, a sombra. Uma galera adora gravar vídeos mostrando aquele bronzeado e dizendo que a pele aprende a se proteger sozinha dos raios UV. Segundo eles, tomar pequenas doses de sol sem proteção faria a pele se acostumar com a radiação. Só que não, tá? Pele bronzeada pode ser até mais bonita, ter aquela cara de férias pra você. Como eu já disse, meu eu adolescente que sabia muito bem disso. Mas, na verdade, o bronzeado é uma resposta do organismo aos danos causados pelos raios ultravioleta. É como se sua pele dissesse, eu tô sendo agredida, eu preciso produzir mais melanina pra me proteger. Ou seja, adquirir aquele bronzeado, aquela cor de verão, não significa que a sua pele tá imune. Só significa que ela foi agredida o suficiente pra ativar esse mecanismo de defesa. E isso continua mesmo quando você não fica aquele vermelho pimentão, tá? Agora vamos pro argumento que eu acho que talvez seja o mais polêmico, é o de que o protetor solar é cheio de química tóxica. É por isso que parei de usar protetor solar. Porque se eu coloco um monte de químicos na minha pele e depois me exponho ao sol, é como assar químicos na minha pele, sabe? Se você fica muito no sol e não quer ficar assim daqui a 50 anos, por que passa essa porcaria na pele? Você sabe que isso é cheio de toxinas e produtos químicos, e esses químicos entram na sua corrente sanguínea. Eles não ficam só na sua pele, sabe? Eles vão pra sua corrente sanguínea, e essa pele, com aspecto de couro absolutamente terrível, acontece depois de anos passando esses produtos químicos e torrando no sol com eles. Digo, é literalmente por isso que eles são proibidos em certos lugares, porque matam os recifes de corais. E se eles matam os recifes de corais, o que você acha que estão fazendo com a sua pele? Muitos desses defensores da pele livre dizem que o protetor solar tem muita química tóxica e que pode até causar alterações hormonais nos usuários. Esse discurso costuma citar principalmente um ingrediente chamado oxibenzona. E, de fato, ele é considerado um potencial disruptor endócrino, ou seja, uma substância que tem o potencial de gerar alterações hormonais. E aqui eu acho importante fazer uma coisa que nem sempre a gente vê nesses debates. Reconhecer que sim, existe um motivo legítimo para investigar esse assunto. A ciência realmente estuda esse ingrediente e continua avaliando a sua segurança. Mas muitos desses vídeos polêmicos do TikTok afirmam categoricamente que a oxibenzona altera
os hormônios das pessoas. Só que quando você vai olhar os estudos que deram origem a essa preocupação, você encontra uma informação que quase nunca é falada, de que grande parte desses testes foi feita em animais expostos a doses extremamente altas da oxibenzona, muito acima da quantidade que um ser humano absorve usando o protetor solar normalmente. Nesses estudos, infelizmente, os animais são expostos a doses altíssimas da oxibenzona e acabaram apresentando, sim, alterações hormonais. Para você ter uma ideia de quão alta é essa concentração, um estudo publicado no Jornal da Academia Americana de Dermatologia mostrou que uma pessoa precisaria usar protetor solar diariamente por 277 anos para atingir uma dose equivalente àquelas usadas nos ratos nos experimentos. Então, sim, esses estudos são super importantes e ajudam a identificar possíveis riscos, mas eles não confirmam que o protetor solar causa alterações hormonais nos seres humanos. E é essa observação que quase nunca aparece nos vídeos virais. Exatamente porque relativizar não viraliza. Mas falando sério, eu entendo o ponto de alerta, mas, na minha humilde opinião, parece ser muito mais arriscado a gente se expor aos raios ultravioletas e correr o risco de desenvolver câncer de pele do que usar o protetor solar. Outro argumento bastante popular é: o protetor solar impede o nosso corpo de produzir vitamina D. E talvez essa seja uma das dúvidas mais comuns e que faz sentido. Eu admito que até eu fiquei meio intrigada. Afinal, a gente realmente precisa de vitamina D. E a principal fonte dela é a exposição à luz solar. Só que existe uma diferença enorme entre dizer que a gente precisa pegar sol e concluir que, por isso, a gente tem que abandonar o protetor solar. E ela, a ciência, prova mais uma vez que isso não passa de mito. Como explica a doutora Ana Laura Rezende. A produção de vitamina D depende da exposição aos raios UVB do sol, mas mesmo quando usamos protetor solar do jeito certo, uma parte da radiação ainda chega na pele, suficiente para manter a produção adequada da vitamina D. Isso não é uma opinião, é estudo científico. Os estudos mostram que na vida real as pessoas não aplicam a quantidade ideal de protetor solar, e mesmo quem passa corretamente ainda tem áreas descobertas ou reaplica com intervalos maiores e se expõe brevemente ao sol no dia a dia. Resultado: a vitamina D continua sendo produzida. Quando existe alguma deficiência de vitamina D, a reposição é feita com uma suplementação segura de forma oral, recomendada pelo seu médico, e não com a exposição solar desprotegida. Ou seja, você não precisa escolher entre proteger a sua pele e manter os seus níveis de vitamina D. O uso de protetor solar continua sendo essencial, todos os dias. Ou seja, para de desculpinha pra meter a cara no sol sem proteção no sol de meio-dia. E não acabou. Nossa, mas esse vídeo vai dar bosta. Gente, eu não uso protetor solar. Hoje eu passei porque o sol tá um pra cada um. Mas, tipo assim, regularmente, eu não passo protetor solar. Até onde eu pesquisei, não existe uma definição concreta na medicina de que precisa. Muito pelo contrário. A medicina de, 80 anos atrás, curava doença e, enxaqueca, várias coisas com banho solar. Não passo. Não passo mesmo. Eu amo tomar sol. Ainda mais o meu banho de sol, que geralmente é, um minuto de eu ir pro meu carro, do meu carro pra algum lugar. Não, eu amo tomar sol. Uma coisa é se eu fosse vendedor ambulante. Eu gosto do sol na minha pele. Tô tomando sol aqui, ó. Eu passei protetor solar e não entra. Não entra na minha pele, não. Só existe vida na Terra porque a gente tem o sol. É essencial pra todo tipo de vida. A vida que existe na Terra é por causa do sol. Aí não, a gente não pode. Faz mal, entendeu? Pra mim a indústria enfiou isso pra encher o saco. Ainda tem o clássico. Antigamente, ninguém usava protetor e tava todo mundo ótimo. É verdade. Mas também é verdade que antigamente as pessoas fumavam em hospitais, não usavam cinto de segurança, nem capacete e nem filtro na água. O fato de uma prática ter sido comum no passado não quer dizer que ela era segura. Só quer dizer que a gente tinha menos conhecimento sobre aquele assunto. Além disso, como a gente falou, as pessoas viviam menos e grande parte dos cânceres de pele aparece depois de décadas de exposição solar. Muita gente nem chegava à idade em que esse resultado aparecia. Isso sem falar no fato de que o diagnóstico não era tão acessível. Então é possível que muita gente tenha tido câncer de pele sem saber o que realmente significavam aquelas manchinhas ou lesões pelo corpo, infelizmente. Então, usar o passado como prova de que o protetor solar é desnecessário não faz sentido, concorda? Isso significa que os protetores solares são perfeitos? Não. Inclusive, eles continuam sendo estudados o tempo todo. Alguns ingredientes já foram substituídos ao longo dos anos e outros continuam sendo reavaliados. E apesar de soar um pouco estranho pra gente que é leigo, né? Isso é uma boa notícia, tá? Porque isso significa que esses produtos ficam mais seguros e mais eficientes ao longo dos anos. Existe, por exemplo, uma preocupação ambiental com alguns desses filtros químicos, que são compostos que ajudam a proteger a nossa pele presentes no protetor solar. A oxibenzona, que eu falei agora há
pouco, pode afetar alguns ecossistemas marinhos, principalmente no caso dos corais. Eles causam um branqueamento e podem atrapalhar na reprodução deles. Mas acontece que esse não é um problema exclusivo dos protetores solares. Vários produtos de higiene pessoal e cuidado para a pele também fazem parte do grupo dos chamados poluentes emergentes. Só para explicar melhor, esses produtos que você passa no corpo saem durante o banho, vão parar na rede de esgoto e esses resíduos chegam ao mar. E se está descobrindo que alguns deles fazem mal a alguns ecossistemas marinhos. Ou seja, essa discussão é muito mais ampla e mais complexa do que usar protetor solar ou não. Outro assunto que tem aparecido bastante é relacionado a um estudo feito pela FDA, que é a agência reguladora dos Estados Unidos. Em 2019, pesquisadores detectaram que alguns desses filtros químicos podiam ser encontrados na corrente sanguínea depois de aplicações repetidas de protetor solar. E muita gente para de ler a notícia exatamente aí, o que pode gerar um grande alarde. Mas na própria publicação, os autores deixam claro que detectar uma substância no sangue não significa que ela seja prejudicial. E o objetivo desse estudo era exatamente indicar que alguns ingredientes deviam ser investigados mais a fundo, usando os critérios regulatórios mais modernos, mais atuais. E isso é diferente de dizer que eles são perigosos. Ao longo dos últimos anos, a medicina e a ciência têm tido o protetor solar como um aliado no combate não só a diferentes tipos de câncer de pele, mas também ao envelhecimento da pele causado pelos raios ultravioleta. O maior fator para o risco de câncer de pele é a exposição aos raios ultravioleta. E o protetor solar reduz exatamente essa exposição. Ele não cria uma armadura, mas reduz a quantidade de radiação que chega à pele. Mas vale ressaltar que, diferentemente da impressão que a indústria tenta vender, o protetor solar não é o principal meio de proteção, nem o único. Os cientistas indicam que os mais eficazes são os protetores físicos. E por isso mesmo, o protetor solar, que é um protetor químico, funciona melhor quando faz parte de um conjunto de medidas, como usar chapéu, óculos de sol, roupas com proteção UV, além de evitar a exposição ao sol entre 10 da manhã e 4 da tarde. E, claro, ele só funciona quando é usado do jeito certo. Não adianta nada passar protetor solar e não reaplicar, ou passar e ficar horas lá fritando no sol, que nem um jacaré para ficar bronzeado. Eu acho que a questão aqui não é se o protetor solar é perfeito ou não, mas talvez o que representa maior risco. Usar um produto que continua sendo estudado e aperfeiçoado constantemente, ou se expor deliberadamente a um agente que a Organização Mundial de Saúde classifica como cancerígeno do grupo 1. Para mim, a resposta parece clara, mas eu sempre digo aqui no canal, todo mundo tem livre-arbítrio. Você pode decidir usar protetor solar, assim como você pode decidir não usar. Mas essa decisão precisa ser tomada com base em informação de qualidade e não em vídeos de 30 segundos do TikTok que foram feitos exatamente para viralizar. Agora me diz aqui nos comentários, você já caiu em alguma dica de influenciador e depois viu que era a maior furada? Conta aqui que eu quero saber. Se você tá curtindo o nosso bate-papo, vamos estreitar a amizade, fica mais pertinho. E me segue lá no Instagram, é @Insta_da_Thaisa. E claro, se você chegou até aqui, deixa seu like e se inscreve no canal, porque eu te garanto, o melhor vídeo é sempre o próximo. Tchau, beijinho!